Desmaiei no trabalho, meus pais não foram me ver. Mas quando mandaram, precisamos de você, responda já, eu decidi outra coisa. Hospital Família Segredo. A cabeça ainda está pesada. Sinto o sangue a bater rapidamente nas têmporas, como se tentasse desesperadamente fornecer o oxigênio que faltava naqueles momentos em que eu estava deitada no chão do escritório. Na contabilidade, nada deveria dar errado, especialmente as pessoas. Mas isso aconteceu na quarta-feira ao meio-dia. Durante 30 minutos seguidos, eu folheava os relatórios trimestrais. Quando a faixa branca da planilha se transformou num túnel borrado e a voz do chefe se afogou num zumbido que rasgava os tímpanos. Só me lembro de pequenos detalhes, como a caneta caiu dos meus dedos, como alguém gritou o meu nome e depois tudo desapareceu. Quando abri os olhos, o mundo parecia ser de outra realidade. Uma luz forte e fria acima da minha cabeça. O corpo não me obedecia, pensos na zona do peito, vozes estranhas num canto distante. Segunda noite na unidade de cuidados intensivos. É estranho como rapidamente se pode tornar-se paciente quando se está habituada a cuidar de si própria. A primeira coisa que perguntei ao médico, quando o meu cérebro finalmente conseguiu formar frases, foi se alguém tinha avisado a minha família. Ele olhou um pouco confuso e disse: sim, ligamos para os seus pais usando o contato que indicou nos documentos da empresa, 2 vezes, mas ele interrompeu a frase. Eu entendi tudo, mesmo sem detalhes. Eles não vieram, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã. Nem sequer ligaram para verificar. Apenas acenei com a cabeça, tentando esconder a forte opressão no peito. O médico deu-me uma palmada insegura no ombro e foi verificar os aparelhos. Só me restava olhar para o teto branco e digerir o facto. Eles não vieram. Não havia sequer motivo para sentir pena de mim mesma, apenas um vazio, como se tivessem arrancado um pedaço do meu estômago, quando percebes que a base em que confiaste durante anos era apenas pó. Na terceira manhã, quando o meu estado se estabilizou um pouco e me permitiram ligar o telemóvel, cometi um erro. Abri o Instagram. A primeira publicação na minha timeline era da Julieta, a minha irmã mais nova. Ela estava em frente à porta fechada do nosso orfanato, aquele onde morávamos juntas, e ao lado dela estava a nossa mãe, com uma camiseta clara, sorrindo como se estivesse numa revista. A legenda dizia: Dia em família sem drama. Curtidas, emojis, alguns comentários de amigos. Vocês estão lindos, energia do amor. Os valores familiares são o mais importante. Nenhuma menção ao facto de que, no dia em que a foto foi tirada, eu estava no hospital, ligada a um soro, e os médicos tentavam encontrar alguém da família. Nenhuma menção de que eles ignoraram as chamadas. Nada, apenas uma imagem perfeita para o público. Deixei o telemóvel cair sobre o cobertor e fechei os olhos. Respirar ficou mais difícil, não por causa da pressão, mas pela sensação de traição. Desde criança, Julieta aprendeu a fingir que tudo estava bem. A minha mãe também sempre soube falar apenas das suas necessidades, nunca das minhas. O meu pai desapareceu completamente do radar após o divórcio, exceto nos momentos em que precisava de algo. Mas isso era um novo nível de indiferença. A raiva surgiu repentinamente, aguda, como um ataque de náusea. Eu queria escrever algo agressivo para Julieta, perguntar como ela conseguiu me riscar da realidade tão facilmente. Mas não o fiz. Fazia sentido explicar em detalhes algo que eles nunca perguntariam em voz alta? Guardei o telefone e voltei a olhar fixamente para o teto branco. Na enfermaria ao lado, alguém gemia durante o sono, e do lado de fora da janela, os carros zumbiam ruidosamente. A noite em Cleveland nunca dormia, mas me parecia que o mundo ao meu redor estava morto. Naquela noite recebi uma visita inesperada. Bri.
uma funcionária do Departamento de Recursos Humanos da nossa empresa, que raramente falava alto e sempre mantinha distância de todos. Ela trabalhava meio período porque estudava na faculdade de medicina e foi por isso que encontrou tempo para passar por lá depois das aulas. Ela entrou silenciosamente, sem dizer nada, trouxe uma garrafa de água mineral e um pequeno chocolate, colocou-os na mesinha de cabeceira e sentou-se numa cadeira ao lado da cama. Não perguntou como eu estava, isso era óbvio. Em vez disso, abriu uma revista médica e ficou a ler em silêncio, levantando os olhos de vez em quando para verificar se estava tudo bem. Eu não sabia o que dizer. Obrigada, porque veio. Mas Bri não exigia palavras. Ela simplesmente estava ao meu lado. E isso foi o suficiente para distinguir a diferença entre a família que não veio e a pessoa que, aparentemente, não tinha nenhuma obrigação, mas veio. No quarto dia, permitiram-me levantar da cama sob a supervisão da enfermeira. Sentia-me como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Os músculos não me obedeciam. A minha cabeça ainda estava confusa, mas pelo menos conseguia chegar à casa de banho sozinha. Uma vitória pequena, mas importante. De manhã, quando acordei, o telefone na mesinha de cabeceira vibrou tão forte que me assustei. Levantei a tela e vi as notificações. 74 chamadas perdidas, a maioria do meu pai, alguns números desconhecidos, 2 do escritório e uma mensagem que me fez agarrar o telefone com mais força. Precisamos de ti. Responde imediatamente. Não. Como estás? Não. Estás viva? Não. Lamentamos que não tenhas vindo. Apenas uma exigência fria. Fiquei sentada, olhando para o ecrã, enquanto os meus dedos tremiam. Eu estava dividida entre os pensamentos. Fazia sentido responder o que eles queriam, porque agora, depois de 4 dias seguidos em que eu estava morta para eles. Bri aproximou-se novamente na hora do almoço. Trouxe um mapa novo do hospital e olhou para mim atentamente. Viu o telemóvel nas minhas mãos, a mensagem no ecrã. Algo parecido com compaixão apareceu no seu rosto, algo que eu nunca tinha visto em casa. Vais responder? Perguntou ela baixinho. Suspirei. Lá fora, os carros faziam barulho. Cleveland fervilhava na escuridão, como sempre. Li novamente. Precisamos de ti. Responde imediatamente. Algo se apertou dentro de mim, mas respondi honestamente a mim mesma. Sim, vou responder, porque fosse como fosse, algo tinha começado. E agora, mesmo que fosse apenas mais um jogo familiar, tudo estava apenas a começar. Respondi ao meu pai na manhã seguinte, quando já estava em casa, deitada no sofá, enrolada num cobertor e com o cheiro do hospital ainda na pele. O telefone tremia na minha mão quando marquei o número, e ele atendeu na segunda chamada, como se estivesse à espera ao lado do ecrã. Sara, finalmente! A voz de Noah estava muito alta, muito tensa. Não era preocupação, era mais alívio por eu ter atendido. Onde você estava? Procurei por você por dias. Fiquei em silêncio por um segundo, permitindo que ele sentisse o silêncio. Então respondi baixinho. No hospital, ligaram para você 2 vezes. Pausa. Curta, mas suficiente para perceber que ele não sabia o que dizer. Ah, sim. Pensei que fosse um erro. Sabes, com todo o spam que há agora. A mentira saía da sua boca com tanta naturalidade, como se ele tivesse treinado durante anos. Provavelmente era mesmo assim. O que precisas, pai? Eu não tinha forças para conversas introdutórias. Ele suspirou, teatralmente, como se eu o tivesse ofendido. Sara, eu sei que há muito tempo não nos comunicamos adequadamente, mas agora preciso mesmo da tua ajuda com os negócios. Está complicado. Os bancos estão a pressionar, os documentos. Tu entendes de finanças? Claro, negócios. Sempre negócios. Noah Crespan, meu pai, aos seus 52 anos, ainda acreditava que o mundo girava em torno da sua imobiliária. Quando eu tinha 12 anos, ele deixou a minha mãe,
deixando-nos com Julieta num pequeno apartamento que sempre cheirava a mofo e comida mal preparada. A minha mãe, Gwen, professora do ensino básico, nunca o perdoou pelo divórcio e nunca nos perdoou por a lembrarmos dele. Após o divórcio, meu pai casou-se pela segunda vez com uma mulher chamada Clarissa, quase 20 anos mais nova que ele. Ela nunca escondeu que não precisava de nós. Os encontros com o meu pai tornaram-se raros, depois casuais e depois existiam apenas na forma de telefonemas com pedidos. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha 15 anos, liguei para ele no dia do seu aniversário. Ele atendeu o telefone, mas a conversa durou apenas 2 minutos. Sara, desculpa, tenho um cliente à espera. Ligo-te mais tarde. Ele não ligou de volta nem naquele dia, nem no dia seguinte. Percebi então que, para ele, eu só existia quando lhe convinha. Julieta, 5 anos mais nova, adaptou-se de outra forma. Ela aprendeu a desempenhar o papel de filha querida. Ligava-lhe com mais frequência, interessava-se pelos assuntos dele, sorria para a câmara durante as raras reuniões familiares, e ele recompensava-a com atenção, comprava presentes, pagava as contas, ajudava financeiramente. Não me oferecia nada. Eu nunca pedi. Que documentos? Eu sabia que era inútil perguntar, mas queria ouvir como ele tentaria me enganar novamente. Bem, são coisas técnicas. É preciso re-registrar parte dos ativos para que o banco não congele as contas. Você sabe como é. Burocracia. Preciso de alguém que possa ser coproprietário no papel. É uma formalidade. Formalidade. Quase me ri. Há 3 anos, quando eu tinha 25 anos, o meu pai veio à minha casa com uma pasta de documentos e pediu-me para apenas assinar alguns papéis. Na altura, ele disse o mesmo: formalidade, tecnicidade, ajuda. Eu era mais nova, mais ingênua, mas não tão tola a ponto de assinar cegamente. Ele sentou-se à minha mesa de cozinha, bebeu o café que eu lhe preparei e contou como era difícil manter o negócio a funcionar após a crise no mercado imobiliário. Os bancos exigem garantias adicionais, Sarótica. É um procedimento padrão. Não perderá nada, apenas o seu nome no papel. Por precaução. Ele sorria calorosamente, como um pai. Eu quase acreditei. Mas algo dentro de mim, talvez anos de ignorância, talvez apenas instinto de autopreservação, me levou a verificar. Pedi a um advogado conhecido, Marcus Lowe, para dar uma olhada nos papéis. Marcus trabalhava em um pequeno escritório. Era especialista em direito corporativo e era uma das poucas pessoas em quem eu podia confiar. Ele ligou-me um dia depois. Sara, disse ele com seriedade, esses documentos transferem para ti todas as obrigações de dívida da empresa dele. Se assinares, ficarás pessoalmente responsável pelos empréstimos que ele contraiu. Não é uma formalidade, é uma armadilha. Não recusei abertamente ao meu pai. Em vez disso, Marcos reescreveu discretamente os papéis para que as obrigações legais permanecessem com Noah. O meu pai assinou sem verificar. Ele tinha a certeza de que eu já tinha feito a minha parte. Ele até me agradeceu, me abraçou ao se despedir e prometeu que voltaria em breve. É claro que não veio. Os documentos voltaram para ele e ele desapareceu pelos próximos 3 anos, até essa ligação. Pai, interrompi o seu monólogo sobre as dificuldades do mercado imobiliário. Não vou assinar nada sem consultar um advogado. Envie-me cópias dos documentos e eu vou pensar. Sarocha, mas há prazos. O banco vai esperar um pouco mais ou encontre outra pessoa. O silêncio do outro lado da linha era eloquente. Eu sabia que ele não conseguiria encontrar outra pessoa. Era por isso que estava a ligar para mim. Ninguém mais era ingênuo o suficiente ou tinha obrigações suficientes para com ele para assinar o que ele estava a propor. Desliguei a chamada e coloquei o telefone no colo, sentindo as mãos tremerem. Lá fora, o sol brilhava, um daqueles raros dias claros em Cleveland, quando o céu não está coberto por nuvens cinzentas. Mas dentro de mim tudo estava escuro e frio. 2 horas depois, Julieta chegou.
Ela não avisou, simplesmente apareceu à porta com um saco de comida do café onde trabalhava. Sorrindo com jeans claros e uma camiseta com o logotipo de alguma banda indie, ela parecia que a vida era pura leveza. O cabelo preso num coque descuidado, a maquilhagem perfeita, um colar de ouro fino no pescoço, um presente do pai no último aniversário. Olá, Sarah! Ela abraçou-me, rapidamente, superficialmente, como se abraça estranhos em festas. Como estás? Ouvi dizer que estiveste no hospital. Foi assustador, não foi? Olhei para ela em silêncio. Ouviu? De quem? Os médicos também lhe ligaram, não foi? Jules, sentei-me no sofá. Também lhe ligaram do hospital? Ela ficou confusa por um momento, depois acenou com a mão. Ah, sim. Bem, achei que você daria conta. Você sempre dá conta sozinha. Além disso, eu estava de plantão. Não podia faltar ao trabalho. Plantão. Claro. Julieta sempre soube se justificar como se o mundo fosse culpado por ela, e não o contrário. 23 anos, barista em uma cafeteria da moda no centro da cidade. Página no Instagram, com fotos perfeitas e legendas sobre equilíbrio de vida e autocuidado. Ela morava num apartamento que o pai ajudava a pagar. Ele pagava o aluguer e ela apenas decorava o espaço com guirlandas e plantas para sessões fotográficas. Ela conduzia o carro para o qual ele deu a primeira prestação e recebia regularmente presentes dele, dos quais eu ficava a saber por acaso. Ora uma bolsa nova, ora uma viagem de fim de semana, ora simplesmente uma transferência de dinheiro para pequenas despesas. Eu nunca pedi dinheiro ao meu pai, talvez por orgulho, talvez por saber que ele recusaria de qualquer maneira. Julieta não tinha essas hesitações. Ela pedia com facilidade, sem timidez, e recebia. Eu trabalhava desde os 18 anos, pagava os meus estudos sozinha, alugava um apartamento sem ajuda. Ela vivia no conforto criado pelo dinheiro alheio. Por que vieste? Eu não queria fingir educação. Ela sentou-se à minha frente e colocou o saco sobre a mesa. Bem, o pai disse que tu não queres ajudá-lo. Sarah, ele está realmente numa situação difícil. O banco pode levar tudo. E o que é que eu ganho com isso? Ela ergueu as sobrancelhas, surpreendida como se eu tivesse dito algo estranho. Bem, ele é o nosso pai. Somos uma família. Família. Uma palavra que ela só usava quando precisava muito de algo. Inclinei-me para esta frente, olhando diretamente nos seus olhos. Jules, seja sincera. O que o pai prometeu-lhe se eu assinar esses documentos? Ela ficou confusa, realmente confusa, e eu vi a verdade em seu rosto antes mesmo de ela responder. Um leve rubor nas bochechas, um olhar para o lado, um toque nervoso na corrente em seu pescoço. Nada de especial, apenas... Bem, ele disse que, se as coisas melhorassem, poderia ajudar-me com um apartamento novo. Maior. Tu sabes que há muito tempo que eu queria mudar-me. Claro, um apartamento novo. Maior, melhor. Para sessões fotográficas no Instagram, para festas com amigos, para sentir que a vida é leveza e beleza. Eu ri, brevemente, abruptamente. Então, se eu assumir as dívidas dele, ele poderá te dar ainda mais dinheiro. É isso? Ela franziu a testa. Sarah, não é assim. Ele só quer ajudar a nós duas. A nós duas? Jules, quando foi a última vez que ele me ajudou? Quando foi a última vez que ele se interessou pela minha vida? Sabes quanto eu ganho? Sabes quantas vezes fiquei sem dinheiro porque paguei os estudos e não tinha para comer? Sabes que trabalhei 3 anos em 2 empregos para juntar dinheiro para o depósito do apartamento? Ela ficou em silêncio, e eu sabia. Ela não sabia, ou não queria saber. Para ela, eu era a irmã mais velha que sempre se virava sozinha, e portanto não precisava de ajuda, uma posição conveniente. Saia, por favor. Levantei-me, sentindo o cansaço voltar em ondas. Julieta levantou-se, ofendida.
Tu és sempre assim, sempre achas que todos estão contra ti. Talvez devesses aprender a confiar, talvez devesses ajudar a família uma vez, em vez de pensar só em ti. Ela saiu, batendo a porta. Fiquei parada no meio da sala, olhando para o saco com comida que ela deixou. Dentro havia um sanduíche e café. Preocupação com o dinheiro do pai, ou apenas uma encenação para parecer uma boa irmã. Passei os dias seguintes tentando descobrir o que estava acontecendo com o negócio de Noah. Marcos concordou em se encontrar comigo e ficamos 2 horas no escritório dele examinando registros públicos e relatórios financeiros. O escritório dele era pequeno, abarrotado de pastas e livros, mas aconchegante. Cheirava a café e papel velho. Sara, disse ele, colocando os papéis de lado. A empresa dele está à beira da falência. Ele contraiu empréstimos com garantia de bens que já vendeu. Os bancos vão começar a cobrar as dívidas em breve. Se assinar esses documentos, tornar-se-á coproprietária. Isso significa que eles virão atrás de ti também. Quanto ele deve? Marcos citou um valor que me deixou gelada. $183 mil. Não eram apenas dívidas. Era um buraco financeiro do qual levaria anos para sair. Esse valor significaria a falência para mim, falência total e definitiva. E a Julieta? Ela também assinou alguma coisa? Não, o nome dela não aparece em lugar nenhum. Ele transferiu parte dos bens para ela, o apartamento e o carro, há 1 ano. Oficialmente são presentes. Ela está livre. Legalmente não vão poder tocar nela, mesmo que ele vá à falência completamente. Claro, Julieta sempre esteve limpa, sempre protegida, sempre aquela que era protegida dos detalhes sujos da vida. Voltei para casa com um peso no peito. O meu pai tentou jogar os seus problemas para cima de mim. A minha irmã se beneficiou disso e a minha mãe nem apareceu no radar. Gwen, a minha mãe, ligou 1 semana depois da visita de Julieta. Ela nunca ligava sem motivo, apenas quando precisava de algo ou quando alguém lhe dizia para ligar. A sua voz sempre soava como se conversar com as filhas fosse uma tarefa chata que ela preferia evitar. Sara, a sua voz era fria. Ouvi dizer que recusaste ajudar o teu pai. Não, como te sentes depois do hospital? Não, estás bem? Apenas uma acusação envolta em formalidades de saudação. Mãe, ele quer que eu assuma as dívidas dele. E daí? Ele é seu pai. A família deve ajudar-se mutuamente. Ele fez tanto por vocês. Mal consegui conter o riso. Fez tanto? O que exatamente? Nos abandonou quando eu tinha 12 anos? Esqueceu-se da minha formatura? Não veio ao meu aniversário nenhuma vez depois do divórcio? Pagou a vida da Julieta, ignorando a minha existência? Mãe, e quando eu estava no hospital, onde estava a família? Pausa. Curta, mas eloquente. Sara, não seja dramática. A Julieta tinha trabalho, eu tinha assuntos a tratar. Tu és adulta, conseguiste lidar com isso sozinha. Não é preciso fazer uma tragédia disso. Consegui lidar com isso sozinha. Sempre lidei com isso sozinha, porque não tinha escolha. Mãe, já não consegui conter a irritação. A Julieta disse-lhe que, se eu assinasse os documentos, o pai lhe daria mais dinheiro, que ela receberia um novo apartamento graças às minhas dívidas. A mãe suspirou, longo teatralmente. Bem, ela mencionou algo sobre um apartamento. Sara, ela é mais nova, precisa de apoio. É difícil para ela sozinha. Tu podes ajudar. Tens um emprego estável, sempre te saíste bem. Um emprego estável, como se isso justificasse tudo. Como se a minha capacidade de sobreviver significasse que não merecia apoio. Mãe, por que é que não ajuda a Julieta? Por que é que isso tem de ser da minha responsabilidade? Sara, não seja egoísta. A família não é só sobre o que é conveniente para si. Às vezes é preciso sacrificar-se. Desliguei o telefone sem me despedir. As minhas mãos tremiam, tinha um nó na garganta. Sacrificar. Eu sacrifiquei toda a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha paz. E o que recebi em troca? Indiferença quando estava no hospital.
manipulação quando precisavam de dinheiro, acusações quando me recusei a ser vítima novamente. Tudo se encaixou. O meu pai usava-me como escudo financeiro, a minha irmã tirava proveito, a minha mãe acusava-me de recusar ajudar. Um esquema familiar perfeito, onde eu era apenas um instrumento para o conforto deles. Sentei-me no sofá, olhando para o teto, e senti algo dentro de mim quebrar definitivamente. Não era raiva nem dor, apenas determinação. Determinação fria e firme. Na manhã seguinte, liguei para o Marcos. Preciso descobrir tudo, cada documento, cada acordo em que meu nome ou o nome do meu pai apareça. Quero saber a profundidade desse buraco e quem mais sabia disso, quem mais participou desse esquema. Marcos ficou em silêncio por um segundo, depois disse: combinado. O escritório de Marcos sempre cheirava a papel velho e café fresco, uma combinação estranha, mas aconchegante. Sentei-me à sua frente, observando-o folhear os documentos que havíamos retirado dos registros públicos nas últimas 2 semanas. O seu rosto estava concentrado, as sobrancelhas franzidas, sinal de que ele tinha encontrado algo importante. Sara. Ele finalmente ergueu os olhos. É pior do que eu pensava. Apertei a chávena com café já frio. Quão pior? Marcos colocou vários papéis à minha frente, cópias de contratos, relatórios financeiros, documentos bancários. O teu pai usou o teu nome em vários contratos nos últimos 3 anos. Depois de reescrevermos esses documentos, ele não percebeu a substituição. Simplesmente continuou a agir, confiante de que já estavas legalmente vinculada ao seu negócio. O que queres dizer? Ele apontou para um dos documentos. Olha, aqui está um contrato de arrendamento de um imóvel comercial, assinado há 2 anos. O teu nome está indicado como coproprietária. Aqui está um pedido de crédito ao banco, onde apareces como fiadora. Aqui está outro contrato, onde o teu nome foi usado para obter licenças de construção. Senti um frio percorrer o meu corpo. Mas eu não assinei nada. Eu sei, ele usou cópias da tua assinatura dos documentos que assinaste há 3 anos. Tecnicamente é uma falsificação, mas será difícil provar isso. A assinatura é verdadeira, apenas usada indevidamente. Pousei a chávena na mesa, com medo que as minhas mãos tremessem ainda mais. Quantos acordos existem? Marcos virou mais algumas páginas. Até agora encontrei 7. Talvez haja mais. Ele estava a construir um sistema, Sara. Usava-te como um escudo financeiro, contando que, quando os bancos começassem a cobrar as dívidas, iriam atrás de ti, e não dele. E por que é que ele se ativou agora? Por que é que me ligou depois de tantos anos em silêncio? Porque os bancos começaram a agir. Um dos credores entrou com uma ação judicial. Noah tentou redirecionar as reclamações para ti. Mostrou documentos em que tu apareces. Mas quando os advogados do banco verificaram, descobriram que as principais obrigações ainda eram dele. Ele percebeu que os documentos que reescrevemos há 3 anos não lhe davam a possibilidade de se livrar das dívidas. Por isso começou a pressionar-te. Queria que assinasses novos papéis e assumisses definitivamente a responsabilidade. Fiquei sentada em silêncio a processar a informação. O meu pai não estava apenas a usar-me agora. Ele passou anos a construir um esquema em que eu seria a última responsável, e a única coisa que o impediu foi a minha cautela há 3 anos. O que devo fazer? Marcos suspirou. Podemos apresentar uma queixa por fraude, provar que ele usou a tua assinatura sem permissão, mas isso significará um julgamento, uma investigação, talvez um processo criminal contra ele. Acenei com a cabeça, sentindo algo endurecer dentro de mim. Vamos fazer isso. Os dias seguintes foram caóticos. O telefone não parava de tocar. Meu pai, Julieta, até mesmo alguns números desconhecidos que eu suspeitava estavam relacionados a eles. Eu não atendia. Em vez disso, li as mensagens, que ficavam cada vez mais desesperadas. De Julieta. Sara, por favor, responda. O pai disse que te recusas a falar.
Precisamos mesmo da tua ajuda. Somos uma família. Outra mensagem. Por que é que me ignoras? Não te fiz nada de mal. Só quero que estejamos todos juntos. E outra. Sara, se não ajudares, o pai vai perder tudo. É mesmo isso que queres? Eu li essas mensagens e cada uma delas me causou uma mistura de raiva e tristeza. Julieta interpretou o papel de vítima de forma tão convincente como se ela mesma acreditasse na sua inocência. Mas eu sabia, ela tinha recebido a sua parte, o apartamento, o carro, o dinheiro. Agora ela queria mais. E para isso era preciso que eu assinasse os documentos. Ao mesmo tempo, ela continuava a publicar posts no Instagram. Não resisti e fui ver. O último post era uma foto do pôr do sol com a legenda: às vezes, o mais difícil é ser forte por aqueles que amamos. A família é tudo. Mesmo quando é difícil, permanecemos juntos. Curtidas, comentários, apoio dos amigos. A imagem perfeita para o público. Fiquei entediada. Uma semana depois, o meu pai apareceu pessoalmente. Ouvi a campainha à noite, quando já estava a preparar-me para dormir. Olhei pelo olho mágico. Ele estava na porta com um ramo de flores, vestido de fato, como se tivesse vindo para uma reunião de negócios ou um encontro. Abri a porta sem convidá-lo a entrar. Sara, ele sorriu calorosamente, estendendo as flores. Sei que não nos vemos há muito tempo. Queria conversar, como seres humanos. Não peguei as flores, apenas olhei para ele em silêncio. O seu sorriso tremeu um pouco. Posso entrar? Está frio ficar parado no corredor. Fale aqui. Ele suspirou, baixou as flores. Sara, eu entendo que esteja zangada. Eu realmente entendo. Eu não fui um pai perfeito, mas agora eu realmente preciso da sua ajuda. Não para mim, mas para todos nós. Se o banco levar o negócio, não serei só eu a sofrer. A Julieta também sofrerá. E até a tua mãe, que eu ajudo financeiramente às vezes, como sabes. A mentira saía da sua boca com tanta naturalidade. Ele nunca ajudou a mãe. Ela ganhava a vida sozinha, recusando-se a aceitar dinheiro dele após o divórcio. Pai, interrompiu, quantos contratos você assinou em meu nome sem a minha permissão? Ele congelou. Por um segundo, apenas por um breve segundo, vi confusão nos seus olhos. Então, ele rapidamente se recompôs. Do que estás a falar? Do aluguer de imóveis comerciais, dos pedidos de crédito, das licenças de construção, de todos os documentos em que o meu nome aparece sem o meu conhecimento. Ele recuou um passo. Sara, isso são procedimentos padrão. Tu própria assinaste o consentimento há 3 anos. Eu não assinei consentimento para usar o meu nome em transações futuras. Tu usaste a minha assinatura sem permissão. Isso é chamado de falsificação. Agora o seu rosto mudou. O sorriso caloroso desapareceu, substituído por algo frio e duro. Sara, não seja tola. Quem te disse isso? O teu advogado? Ele só quer ganhar dinheiro à tua custa. O Marcos mostrou-me os documentos. Eu vi tudo. Noah cerrou os punhos. Ouve, se começares a fazer barulho agora, todos nós vamos sofrer. Quer mesmo que o seu pai seja preso? Que a família se desintegre completamente? A família desintegrou-se quando você nos abandonou, ou ainda antes, quando decidiu usar-me como instrumento para as suas maquinações. Ele olhou para mim com algo parecido com ódio. Sempre foi assim, fria, insensível. A Julieta pelo menos entende o que é uma família. E tu só pensas em ti mesma. Sai, pai. Ele queria dizer alguma coisa, mas então se virou bruscamente e saiu, deixando o buquê de flores no chão do corredor. Fechei a porta, encostei-me nela com as costas e senti meus joelhos tremerem. Ele não pediu desculpas, não reconheceu os erros, apenas tentou manipular novamente e, quando não conseguiu, mostrou a sua verdadeira face. No dia seguinte, Marcos ligou mais cedo do que o habitual. A sua voz estava tensa. Sara, preciso que venhas ao escritório. Encontrei algo importante. Cheguei em meia hora. Marcos estava sentado à mesa com uma pasta fina com papéis amarelados à sua frente. O que é isso?
O testamento do teu avô. Perguntei no arquivo do condado. Eles guardam cópias de todos os testamentos e encontrei este. Sentei-me à sua frente, sentindo o coração acelerar. O meu avô morreu quando eu tinha 18 anos. O meu pai disse que ele não deixou nada. Ele mentiu. Marcos abriu a pasta e estendeu-me o documento. O teu avô deixou um terreno fora da cidade, 32 acres. De acordo com o testamento, ele deveria passar para ti como única neta do filho. Herança direta. Eu li as palavras no papel, mas elas pareciam não chegar à minha consciência. Um terreno, 32 acres, para mim. Por que é que eu não sabia de nada? Porque o teu pai escondeu o testamento. Ele era o executor, ou seja, o responsável pela distribuição da herança. Devia ter te informado sobre o terreno, refeito os documentos, mas em vez disso simplesmente não disse nada. Legalmente, o terreno ainda está em nome do teu avô, mas, segundo o testamento, ele é teu. Senti as minhas mãos a arrefecerem. Quanto custa? Marcos folheou outro papel. Verifiquei os preços de mercado dos terrenos naquela zona, aproximadamente 150 a 170 mil dólares. Talvez mais, se for vendido da maneira certa. 150 mil, quase o mesmo valor das dívidas do meu pai. Ele sabia disso o tempo todo? Sim, ele era o executor do testamento. Ele obviamente sabia. Fiquei sentada em silêncio, olhando para o papel amarelado com a assinatura do meu avô. Lembrava-me dele, um homem alto, grisalho, de olhos bondosos, que sempre me oferecia doces quando íamos visitá-lo. Ele morreu repentinamente de ataque cardíaco quando eu me preparava para os exames finais. O meu pai disse então que o meu avô não tinha deixado nada além de dívidas e que nem sequer devíamos esperar receber uma herança. Mentira, era tudo mentira. O que devo fazer? Marcos inclinou-se para a frente. Podemos entrar com um pedido no tribunal para reconhecer os seus direitos à herança. Isso levará alguns meses, mas as chances são altas. O testamento é claro, o teu nome está lá. O teu pai não poderá contestar. Acenei com a cabeça, sentindo algo dentro de mim se quebrar definitivamente. Não era raiva, era algo mais profundo, desilusão, a compreensão definitiva de que o meu pai nunca foi quem eu queria que ele fosse. Vamos apresentar? Marcos acenou com a cabeça e começou a preparar os papéis. Sentei-me, olhando pela janela para a cinzenta Cleveland, onde a chuva esbatia os contornos das casas. À noite recebi outra mensagem da Juliet. O pai disse que queres processá-lo. Sarah, estás louca? É o nosso pai. Como podes fazer isso? Não respondi. Em vez disso, abri a pasta que Marcos me deu e reli o testamento. As palavras do meu avô eram claras. Deixo a terra para essa minha neta Sarah, na esperança de que ela a use com sabedoria e seja feliz. Ele queria que eu fosse feliz, e o meu pai tirou-me até essa oportunidade. Coloquei o papel sobre a mesa e percebi que agora tinha uma escolha: ficar calada como sempre e permitir que o meu pai continuasse a usar-me. Ou lutar. Lutar pelo que é meu por direito, lutar por mim mesma. Eu escolhi lutar. Marcos apresentou os documentos ao tribunal na segunda-feira de manhã. Eu estava sentada ao lado dele, observando a secretária receber a pasta com a minha declaração de reconhecimento dos direitos de herança e o pedido de investigação de possível fraude. Oficialmente, sem volta. Agora é esperar, disse Marcos quando saímos do tribunal. Eles marcarão uma audiência dentro de um mês. O teu pai receberá uma notificação e então começará uma verdadeira tempestade. Acenei com a cabeça, sentindo algo pesado apertar-me por dentro. Uma verdadeira tempestade, como se o que tinha acontecido antes fosse apenas uma brisa leve. O meu pai descobriu mais rápido do que eu esperava. Naquela mesma noite, o telefone tocou às 23 horas. Olhei para o ecrã. Era o número dele. Atendi o telefone, preparada para gritos, e não me enganei. Tu enlouqueceste? A voz dele estava tão alta que afastei o telefone do ouvido.
Tu me processaste? O teu próprio pai? Fiquei em silêncio, deixando-o gritar. Depois de tudo o que fiz por ti, eu te alimentei, te vesti, te dei um teto. E tu? Tu traíste a família, traíste-me. Pai, interrompi-o calmamente, tu nos abandonaste quando eu tinha 12 anos. Tu não me alimentaste depois disso. Foi a minha mãe que me alimentou. Não me vestiste. Eu mesma ganhei o meu próprio dinheiro desde os 18 anos e pago o meu próprio teto há 10 anos. Silêncio do outro lado da linha, breve, tenso. Tu não percebes o que estás a fazer. Se este caso for a tribunal, vou perder tudo. O negócio, a reputação, talvez até a liberdade. É isso mesmo que queres? E tu querias que eu perdesse tudo quando me inscreveste nas tuas dívidas sem o meu conhecimento? Ele inspirou profundamente. Foi uma necessidade. Eu estava a tentar salvar o negócio para todos nós. Para ti, pai, estavas a tentar salvar-te, usando-me como um instrumento. Sara, a sua voz mudou, tornou-se mais suave, quase suplicante. Peço-te, retiras a queixa. Podemos chegar a um acordo. Devolvo-te o terreno, resolvemos tudo pacificamente. Não é preciso tribunal, não é preciso escândalo. O terreno já é meu, pelo testamento do avô. Tu apenas escondeste isso durante anos. Silêncio novamente. Depois, um tom completamente diferente. Frio, duro. Tudo bem. Se tu queres guerra, terás guerra. Mas saiba, tu destruíste esta família. Isso está na tua consciência. E não tenho mais sentimentos por ti. Ele desligou. Deixei o telefone cair nos joelhos, sentindo as mãos tremerem, não de medo, mas de alívio. Ele finalmente disse o que eu sempre soube. Para ele, eu nunca fui uma filha, apenas um instrumento que podia ser usado quando necessário. No dia seguinte, Julieta apareceu. Ela chegou de manhã quando eu ainda não tinha terminado o meu café. Bateu suavemente, quase timidamente. Abri a porta. Ela estava parada na soleira, com os olhos vermelhos, sem maquilhagem, vestindo um suéter velho. Parecia uma vítima que tinha sido magoada. Posso entrar? A voz era baixa, infeliz. Afastei-me, deixando-a passar. Julieta entrou, sentou-se no sofá e abraçou-se. Sara. Ela olhou para mim e havia lágrimas nos seus olhos. O que estás a fazer? Porque queres destruir a vida do pai? Jules, não estou a destruir a vida dele. Estou a proteger a minha. Ela abanou a cabeça, lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Ele ficará arruinado. Se o caso for a tribunal, ele pode ser preso. O negócio vai à falência. Vamos perder tudo. Nós, Julieta, já recebeste o que te pertence: o apartamento, o carro, o dinheiro. Estás protegida. Ele transferiu tudo para o teu nome antecipadamente. Ela desviou o olhar. Isso não é importante agora. O importante é que estás a destruir a família. O pai pode chegar a um acordo com os bancos, se ajudares. Basta assinar os documentos e tudo acabará. Sentei-me à sua frente, olhando-a diretamente nos olhos. Jules, se eu assinar, assumirei uma dívida de $183 mil. Isso significará o fim para mim, o fim total, entendes? Ela acenou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Mas tu vais conseguir. Tu sempre conseguiste. Eu ri, um riso curto, sem alegria. Eu aguentava porque não tinha escolha, mas agora tenho escolha. E eu escolho a mim mesma. Julieta levantou-se bruscamente com o rosto distorcido. Tu és uma pessoa horrível. Sempre foste. Sempre pensaste apenas em ti mesma. O pai está certo. Tu destruíste a família. Ela saiu correndo, batendo a porta. Fiquei sentada, olhando para o lugar vazio no sofá. O teatro tinha acabado. Agora ela mostrava a sua verdadeira face. 2 dias depois, a minha mãe ligou. Eu não esperava essa ligação. A minha mãe nunca se intrometia em conflitos, sempre se mantinha à distância. Mas agora a sua voz era brusca, acusadora. Sara, o que você fez? Suspirei. Olá, mãe. Como vai?
Sem ironia. Julieta me contou tudo. Você realmente processou o Noah? Sim, ele usou meu nome em acordos sem permissão e escondeu de mim a herança do meu avô. A minha mãe ficou em silêncio por um segundo, depois exalou ruidosamente. Herança? Que herança? Um terreno. O meu avô deixou-mo no testamento. O meu pai escondeu isso. O Noah sempre foi uma pessoa complicada. Mas, Sarah, não podia simplesmente ter conversado com ele? Resolver isso pacificamente? Para que o tribunal? Mãe, ele enganou-me durante anos, usou-me, tentou passar as dívidas dele para mim, tentei falar com ele, mas ele não me ouviu. Mas agora a Julieta está a sofrer. Ela veio ter comigo ontem, chorando. Disse que recusaste ajudá-la quando ela tanto precisava, que por tua causa toda a família vai ficar na rua. Apertei o telefone com mais força. Mãe, a Julieta recebeu do pai um apartamento, um carro e dinheiro. Ela está protegida, ela não corre nenhum risco. Ela quer que eu assuma as dívidas do pai. Assim, ele poderá dar-lhe ainda mais dinheiro. Sarah, não invente. A Julieta não é assim. Ela preocupa-se com a família. Mãe, verificaste os factos? Ou simplesmente acreditaste nela como sempre? Silêncio, um silêncio longo e constrangedor. Sarah, a voz da mãe tornou-se fria. Tu podias ajudá-la, mas decidiste proteger-te. Não te reconheço. Talvez porque nunca me conheceste de verdade. A minha mãe desligou sem se despedir. Fiquei sentada, olhando para o telefone, e senti algo dentro de mim esvaziar-se completamente. Até a minha mãe escolheu acreditar na Julieta. Até ela me acusou sem verificar nada. Uma semana depois, Julieta escreveu-me: Precisamos de conversar. Toda a família. Marquei um encontro num café na Quinta Avenida, amanhã às 15 horas. Por favor, vem. É importante. Eu sabia que era uma armadilha. Sabia que eles iriam tentar pressionar-me juntos. Mas eu fui. O café estava quase vazio. Algumas mesas perto da janela, jazz suave a tocar nas colunas, cheiro a bolos acabados de fazer. Eles já estavam sentados à mesa no canto. O pai, a mãe, a Julieta. A imagem perfeita de uma família à espera da filha perdida. Aproximei-me e sentei-me à frente deles. Ninguém cumprimentou ninguém. Sarah, começou o pai, tentando falar calmamente. Reunimos-nos aqui para conversar, como pessoas, sem advogados, sem tribunais, apenas como família. Fiquei em silêncio, olhando para ele. Compreendo que esteja zangada, eu realmente entendo, mas vamos resolver isso pacificamente. Estou disposto a fazer concessões. Devolverei o terreno, ajudarei financeiramente. Basta retirar a ação judicial. E as dívidas? Os acordos em que meu nome foi usado sem permissão? Ele desviou o olhar. Essas são questões complicadas, mas podemos encontrar uma solução. A mãe inclinou-se para a frente. Sarah, pense na Julieta. Ela é mais nova, precisa de apoio. Se o negócio do Noah falir, ela também será afetada. Como é que ela será afetada? Ela tem um apartamento, um carro, dinheiro do pai. O que mais ela precisa? Julieta começou a chorar, alto, teatralmente. Tu não entendes. Se o meu pai falir, não terei como pagar o apartamento. Vou perder tudo. Olhei para ela atentamente. O apartamento está em teu nome. É um presente. Os bancos não podem tomá-lo. Ela ficou em silêncio por um momento, depois chorou novamente. Mas as contas de serviços públicos, não vou conseguir pagá-las sozinha. Senti algo dentro de mim quebrar definitivamente. Não era raiva, era outra coisa. Desilusão. A compreensão definitiva de que eles nunca iriam entender. Tirei da bolsa uma pasta que tinha preparado com antecedência. Espalhei os documentos sobre a mesa, uma cópia do testamento do meu avô, relatórios financeiros sobre as dívidas de Noah, provas da transferência de bens para Juliette, cópias de contratos em que o meu nome foi usado sem autorização. Aqui está
Eu disse em voz baixa, mas firme, a prova de que o meu pai escondeu a minha herança de mim. Aqui está a prova de que ele usou o meu nome em contratos sem o meu conhecimento. Aqui está a prova de que Julieta recebeu bens no valor de $120.000 transferidos para ela antecipadamente. Olhei para cada um deles, um por um. Vocês usaram-me durante anos, ignoraram-me quando eu estava no hospital. Exigiram quando precisavam de algo. Manipularam-me quando eu recusava. Agora isso vai acabar. O meu pai empalideceu ao olhar para os documentos. A minha mãe franziu a testa ao ler o testamento. Julieta parou de chorar e ficou sentada de boca aberta. Não vou retirar a queixa, continuei. O caso irá a tribunal e lá decidirão quem está certo. O pai levantou-se bruscamente, a cadeira rastejou no chão. O rosto dele ficou vermelho, as mãos cercaram-se em punhos. Tudo bem, se queres guerra, terás guerra, mas saiba que não tenho mais sentimentos por si. Para mim, está morta. Ele virou-se e saiu sem olhar para trás. Julieta pegou na bolsa, lançou-me um último olhar, cheio de ódio, e correu atrás dele. A mãe ficou. Ela ficou sentada, olhando para os documentos, depois lentamente ergueu os olhos para mim. Havia algo parecido com confusão neles, como se ela estivesse vendo a verdade pela primeira vez. Ele realmente escondeu a herança? A voz era baixa, quase um sussurro. Sim. Ela acenou lentamente com a cabeça, depois se levantou. Ela também saiu, deixando-me sozinha à mesa, com os documentos e uma chávena de café frio. Sentei-me olhando pela janela para a noite em Cleveland. As pessoas passavam apressadas para casa, para as suas famílias, e eu fiquei sozinha. Fiz o que tinha de fazer, protegi-me, defendi o meu direito. Mas por que dói tanto? Porque sinto um vazio por dentro, em vez de alívio. A empregada de mesa aproximou-se e perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Abanei a cabeça, paguei e saí. À noite, quando já estava deitada na cama, o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me levou a atender. Sara era a voz da minha mãe, mas era diferente, não era fria nem acusadora. Era suave, quase tímida. Sim. Pausa. Longa, tensa. Preciso de falar contigo, a sós, sem o Noah, sem a Juliette. Só nós duas. Podes encontrar-te comigo amanhã? Eu estava deitada, olhando para o teto escuro, sem saber o que responder. Parte de mim queria recusar. Para que mais dor? Mas outra parte, aquela que ainda tinha esperança, sussurrou. Está bem, amanhã. Ah, obrigada. A mãe suspirou como se sentisse aliviada. Vou escrever-te a hora e o local. Sara, tenho muito para te dizer. Coisas que mantive em segredo durante anos. Ela desligou. Coloquei o telefone no peito, sentindo o coração bater mais rápido. O que ela quer dizer? A minha mãe marcou um encontro no parque onde costumávamos passear quando eu era pequena. Eu me lembrava daquele lugar. Os caminhos estreitos entre os carvalhos antigos, os bancos com a tinta descascada, o parque infantil que há muito deixara de ser seguro. Naquela época, há 15 anos, sempre cheirava a grama fresca e a minha mãe me segurava pela mão, contando histórias sobre fadas que viviam nos buracos das árvores. Agora cheirava a terra úmida e folhas caídas. Gwen já estava sentada no banco, enrolada num suéter velho, olhando para algum lugar ao lado. Olá, mãe! Ela acenou com a cabeça, indicando o lugar ao lado. Sentei-me, deixando uma pequena distância entre nós. Ficamos em silêncio por um minuto, observando o vento espalhar os restos de folhas amarelas pelo caminho. Obrigada por ter vindo, ela finalmente disse baixinho. Eu não tinha a certeza de que concordaria. Você disse que tinha algo importante a dizer. Ela acenou com a cabeça, apertando as mãos nos joelhos. Sara, preciso que compreendas algumas coisas. Sobre mim, sobre o Noah, sobre o porquê de tudo ter acontecido como aconteceu. Fiquei em silêncio, à espera. Depois do divórcio, a vida foi muito difícil, começou ela, olhando para as suas mãos.
Sou professora do ensino básico. O salário é ridículo. 2 filhos, apartamento, contas. Tentei não pedir ajuda ao Noah. O orgulho não me deixava, mas às vezes simplesmente não havia escolha. Ela suspirou. Ele ajudou-me financeiramente durante esses anos. Não regularmente, não generosamente, mas ajudava. Transferia dinheiro para pagar as contas quando eu não podia pagar. Pagava a reparação quando um cano rebentava. Às vezes, simplesmente dava-me dinheiro para eu poder sobreviver até ao dia do pagamento. Senti algo dentro de mim estremecer. Não sabia disso. Nunca soube. Eu sei que ele é um idiota raro, continuou a minha mãe, e pela primeira vez em muitos anos algo parecido com sinceridade apareceu na sua voz. Ele nos abandonou, ele te traiu, ele usou as pessoas, mas ele não era um monstro absoluto. Se eu não o tivesse amado, você e a Julieta não existiriam. Ele é um canalha e dos bons, mas também tem seus lados bons. Quando éramos casados, era ele quem sustentava financeiramente a família. Eu podia trabalhar meio período porque ele ganhava o suficiente para todos. E mesmo depois do divórcio, ele não me abandonou completamente. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Eu olhei para ela, tentando entender onde ela queria chegar. Agora já não dependo dele financeiramente, disse ela, olhando para mim. Nos últimos anos, tenho me virado sozinha. Mas, Sarah, peço-te que não leves o caso a tribunal. Ele prometeu dar-te o terreno sem processos judiciais, reorganizar tudo oficialmente sem problemas. Depois disso, ele vai deixar-te em paz. Ele prometeu. Eu ri, um riso curto, sem alegria. Mãe, as promessas dele não valem nada. Ele prometeu-me muitas coisas ao longo dos anos e não cumpriu nada. Ela acenou lentamente com a cabeça. Eu entendo mesmo. Mas, Sarah, se este caso for a tribunal, ele perderá tudo. O negócio, a reputação, talvez até a liberdade. E então todos sofrerão. Não estou a pedir por ele. Estou a pedir pela oportunidade de não destruir tudo definitivamente. Senti a raiva crescer dentro de mim, não contra ela, mas contra a situação, pelo facto de que, mesmo agora, quando tudo deveria ser claro, há uma série de nuances cinzentas. Mãe, ele queria destruir a minha vida, passar para mim uma dívida de $183 mil. Se eu tivesse assinado aqueles documentos há 3 anos, agora estaria a ser perseguida pelos bancos. Eu teria perdido tudo. Como posso simplesmente esquecer isso? A mãe ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as árvores. Então suspirou profundamente, com dificuldade, como se algo dentro dela tivesse se quebrado. Não podes e não deves. Não posso fazer nada além de pedir que perdoes o teu pai. Mas não posso te forçar. É realmente da tua conta perdoá-lo ou não. Eu só queria que soubesses toda esta verdade, para não pensares que ele era apenas um monstro. Ele era uma pessoa complexa, que cometeu muitos erros, mas não apenas erros. Ela levantou-se, ajeitando a camisola. Obrigada por me ouvir. Seja qual for a sua decisão, eu aceitarei. Pela primeira vez em muitos anos, não vou repreendê-la. Ela foi embora, deixando-me sozinha no banco com pensamentos confusos na cabeça. Nos 3 dias seguintes, quase não dormi. Deitada, olhando para o teto, ponderando as opções. Parte de mim queria levar o meu pai a tribunal, provar que não se pode tratar alguém assim. Mas outra parte, aquela que ouviu a minha mãe no parque, compreendia, o tribunal não destruiria apenas ele, destruiria todos à sua volta. Liguei para o Marcos e contei-lhe sobre a conversa com a minha mãe. Ele ouviu em silêncio e depois disse: Sarah, a decisão é tua. Legalmente, tens todos os motivos para levar o caso até ao fim. Moralmente, não posso aconselhar-te. Agradeci e desliguei. Depois, liguei para o meu pai. Ele atendeu ao 3º toque. Sarah! A voz dele estava cautelosa, assustada. Quero encontrar-me contigo, a sós, antes da audiência final. Pausa. Quando? Amanhã, às 3 da tarde, no café da Western Avenue,
onde costumávamos nos encontrar quando eu era adolescente. Lembra-se? Lembro-me. Preciso saber a verdade, pai. Por que quis me prejudicar tanto? E depende das suas palavras, da sua honestidade, se vou retirar a queixa no tribunal ou não. O teu destino depende das tuas palavras. Silêncio do outro lado da linha. Depois, baixinho. Está bem, estarei lá. O café na Western Avenue quase não mudou nos últimos 10 anos. As mesmas mesas de madeira, as mesmas cadeiras vermelhas, o mesmo cheiro a café e a pastelaria fresca. Cheguei 5 minutos mais cedo e sentei-me à mesa perto da janela, a mesma onde nos sentávamos quando eu tinha 16 anos e o meu pai prometia vir mais vezes. Ele apareceu exatamente às 15 horas. Entrou lentamente, olhando em volta como se tivesse medo de que houvesse mais alguém ali. Ele me viu, acenou com a cabeça e se aproximou. Sentou-se à minha frente sem tirar o casaco. Pela primeira vez ele não parecia confiante, parecia assustado. O rosto estava abatido, com olheiras, as mãos tremiam quando as colocava sobre a mesa. Olá, Sarotka. Olá, pai. A empregada aproximou-se e ofereceu o menu. Pedi café, ele também. Ficamos em silêncio até ela trazer as chávenas e se afastar. Olhei para ele, à espera. Ele baixou o olhar para a chávena, depois levantou os olhos lentamente. Queres saber por quê? Sim. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto. Eu entrei em pânico, Sara. Quando as dívidas começaram a acumular-se, quando os bancos começaram a ligar, eu simplesmente entrei em pânico. O negócio estava a ir por água abaixo. A Clarissa ameaçava ir embora. A reputação estava a ir por água abaixo. Eu não sabia o que fazer. E a única saída parecia ser transferir parte da responsabilidade para outra pessoa. Ele calou-se, tomou um gole de café. Eu pensei, meu Deus, isso soa tão horrível agora. Eu achava que você era uma garota forte, que se eu transferisse parte das dívidas para você, você daria conta. Você sempre lidou com tudo sozinha, com o trabalho, com os estudos, com a vida. E eu teria pensado em algo nesse meio tempo. Se as dívidas diminuíssem, eu encontraria uma saída. Eu poderia salvar o negócio, a reputação, salvar tudo. Ele olhou nos meus olhos e havia um verdadeiro desespero no seu olhar. Naquela época, há 3 anos, eu consegui me virar sem ti. Reduzi as despesas, encontrei novos clientes, aguentei firme, mas agora está ainda mais difícil. Os bancos não acreditam mais, os clientes estão indo embora, as dívidas estão aumentando. Estou quase desesperado, Sara. Não sei o que fazer. E quando pensei que poderia tentar novamente, aproveitei essa oportunidade sem pensar em ti. Silêncio, pesado, tenso. Não fui um bom pai, continuou ele baixinho. Nunca fui. Afastei-me de ti quando precisavas de mim. Não fui aos teus aniversários. Não me interessei pela tua vida. Usei-te quando precisei. Eu sei disso. E tenho vergonha, muita vergonha mesmo. Eu olhei para ele e senti algo estranho. Ele não era um monstro. Era um homem fraco e assustado que fez escolhas terríveis para se salvar. Isso não o justificava, mas respondia à pergunta: por quê? Pai, eu disse baixinho, calmamente, não posso perdoar-te por tudo. Não agora, talvez nunca, mas eu entendo por que fizeste isso. E estou disposta a fazer um acordo. Ele ergueu a cabeça e seus olhos se encheram de esperança. Vou retirar a denúncia de fraude, mas tu vais transferir oficialmente o terreno para o meu nome dentro de 1 semana e vais assinar um acordo por escrito de que nunca mais usarás o meu nome sem permissão. Marcos será testemunha e cuidará de toda a papelada. Noé acenou com a cabeça, rapidamente, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia. Sim, claro, farei tudo o que tu disseres. Obrigado, Sarocha. Obrigado. Não me agradeças. Não estou a fazer isto por ti. Estou a fazer isto por mim, para não carregar o fardo de saber que vais para a prisão na tua vida. Depois disso, vais deixar-me em paz para sempre. Terminamos o café em silêncio.
Depois ele foi-se embora e eu fiquei sentada olhando pela janela para a noite em Cleveland. Uma semana depois, os documentos foram assinados. Marcos verificou cada detalhe. E o terreno passou oficialmente para o meu nome e o meu pai assinou um acordo de não utilização do meu nome. O processo judicial foi encerrado. O meu pai ficou com as suas dívidas, mas sem processo criminal. Vendi o terreno um mês depois. Encontrei um comprador rapidamente. O terreno ficava numa boa zona e o preço acabou por ser ainda mais alto do que eu pensava. $160 mil, o suficiente para recomeçar. Escolhi Pittsburgh, não muito longe de Cleveland, mas o suficiente para sentir liberdade. Encontrei uma pequena casa nos arredores, de 2 andares, com um pequeno jardim e varanda, onde se pode sentar à noite para tomar chá. Comprei-a sem crédito, pagando à vista. Encontrei um emprego através de um conhecido, Marcos, uma pequena empresa de logística especializada no transporte de equipamentos médicos. Pagavam menos do que em Cleveland, mas o ambiente era diferente. As pessoas diziam bom dia com sinceridade, não formalmente. O chefe interessava-se pelo meu bem-estar, não apenas pelos relatórios. A Bri vinha me visitar todos os meses. Nós passeávamos pelas ruas de Pittsburgh, sentávamos em cafés, conversávamos sobre tudo e nada. Ela se formou na faculdade de medicina e começou a trabalhar como enfermeira em um hospital local. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha uma amiga de verdade, uma pessoa que não pedia nada em troca, apenas estava ao meu lado. Um dos meus colegas, Derek, arquivista da empresa, convidou-me várias vezes para tomar café. Ele era um homem calado, com cerca de 30 anos, com um bom sentido de humor e o hábito de ajeitar os óculos quando ficava nervoso. Eu aceitava e sentávamos num café perto do escritório. Conversávamos sobre trabalho, livros, vida. Ele não pressionava, não exigia mais, apenas oferecia companhia. Eu não estava pronta para um relacionamento sério, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez um dia estivesse pronta. A minha mãe ligava uma vez a cada 2 semanas, não para pedir desculpas, nem para fazer reprovações, apenas para perguntar como eu estava. Eu contava sobre o trabalho, os vizinhos, pequenas coisas. Não falávamos sobre o meu pai, nem sobre o passado. Apenas conversávamos e isso era suficiente. Não era uma reconciliação, mas era um passo em direção a algo novo. Julieta continuava a viver como se nada tivesse mudado. O Instagram dela estava cheio de fotos de café, eventos, citações sobre equilíbrio de vida. Eu não escrevia para ela, ela não escrevia para mim. Nós simplesmente existíamos em mundos diferentes. O meu pai cumpriu a sua palavra. Não entrou mais em contato, não ligou, não escreveu. Apenas uma vez, 3 meses após a mudança, recebi uma mensagem curta dele. Obrigado por me dares uma oportunidade. Consegui lidar com as dívidas. Vendi parte dos bens. Cheguei a um acordo com os bancos. Então, perdoa-me, por favor. Eu via-me demasiado em ti, esquecendo que os meus problemas eu mesmo tenho de resolver. Desculpa, filha. Li a mensagem várias vezes. Depois larguei o telemóvel e não respondi mais. Não porque estivesse zangada, simplesmente não havia necessidade. À noite sentava-me na varanda da minha nova casa, olhava para Pittsburgh, adormecendo sob o céu estrelado, e segurava uma chávena de chá quente. Ao lado, sobre a mesa, estava a foto do meu avô. A única coisa que eu levei da minha infância. Ele sorria do papel amarelado, segurando-me nos braços, pequena, feliz, despreocupada. Eu sorria baixinho, não de felicidade. Ainda era cedo para essa felicidade, mas de tranquilidade, pela primeira vez em muitos anos. Realmente por causa da tranquilidade. Ela estava livre, pela primeira vez em 28 anos, realmente livre. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do Derek. Amanhã estreia um novo filme no cinema. Queres ir? Olhei para o ecrã, depois para o céu estrelado, depois novamente para o ecrã. E escrevi: sim, quero. Talvez fosse o início de algo novo.
Talvez não, mas eu já não tinha medo de descobrir.